Olá pessoal, estamos aqui para gravar o nosso primeiro episódio aqui na 21ª Jornada Nespro e a segunda Encontro Congresso de Criadores. Estamos hoje recebendo o secretário de Agricultura, né, da Secretaria de Agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, o senhor Márcio Madalena, aonde nós vamos falar um pouquinho sobre rastreabilidade como uma ação indutora de oportunidades para a pecuária de modo geral, né, e falando também sobre o papel do Estado do Rio Grande do Sul para que essa prática, essa função saia do papel e vá para a prática de uma maneira efetiva, sendo redundante. Eu me chamo André Luiz Vian, sou professor da Faculdade de Agronomia da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com a nossa também entrevistadora. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, professor, pela oportunidade. Estamos com um convidado aqui muito especial, né, para iniciar então a nossa série de podcasts no Nespro. Tá joia. Bom, pessoal, só para vocês conhecerem um pouquinho, depois o nosso secretário vai poder falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória até o momento, né? Enfim, gostaria de dar as boas-vindas, né? Dizendo, né, para o nosso público, né, que o senhor Márcio Madalena é médico veterinário, formado pela UBRA, né, possui MBA em Gestão em Agronegócio pela FGV, enfim, vem atuando desde 2023 especificamente na Secretaria. Enfim, seja muito bem-vindo, a palavra é sua para se apresentar um pouquinho melhor, descrever para os nossos convidados, nossos ouvintes e também as pessoas que nos assistem, nos ouvem agora, um pouquinho mais sobre a sua trajetória, enfim, antes de nós iniciarmos o bate-papo. Bom, primeiro um prazer aqui poder participar desse bate-papo, professor, Gabriela, nessa 21ª edição do Nespro, que vem aí se consolidando, na minha opinião, como o maior evento de pecuária de alto nível do país, né? E quem sabe um dos maiores do continente, não tenho dúvida, né? Principalmente pelo alto nível da programação técnica e alto nível dos participantes, né? Estudantes, acadêmicos de forma geral, produtores, técnicos em geral. Bom, meu nome é Márcio Madalena, eu sou médico veterinário de formação, me formei em 2010 pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. Atuei com assistência técnica em pequenas propriedades rurais, trabalhei um pouco com bovinos de leite também e trabalhei com inspeção, né, em frigoríficos, né, inspeção municipal e também inspeção estadual, né, através de termos de cooperação técnica com a Secretaria de Agricultura. Eu tive a oportunidade em 2015 e 2016 de atuar na Secretaria de Agricultura como coordenador regional da Secretaria. Depois atuei no governo federal como delegado federal do desenvolvimento agrário, na superintendência aqui do Rio Grande do Sul, em 2017 e 2018. E de 2019 a 2022 trabalhei no Ministério da Agricultura, fui diretor de cooperativismo e acesso a mercados do Ministério. E no último ano, em 2022, no Ministério da Agricultura, fui chefe da assessoria especial do gabinete do ministro. Em 2023 eu volto para o Rio Grande do Sul e assumo como secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, da pasta, e assumi a titularidade agora recentemente em abril de 2026. E nós temos aí uma vivência, acabamos tendo a possibilidade de aprender muito dentro da máquina pública sobre políticas públicas de agricultura. Tive a oportunidade de trabalhar, na verdade, nas 3 instâncias, né, em Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria de Estado e no Ministério. E chegamos num momento, na minha opinião, talvez de maior maturidade da pecuária gaúcha. Por que maior maturidade? O que nós presenciamos hoje nessa 21ª edição do Nespro é algo que nós não tínhamos ideia de que poderia acontecer. Por exemplo, produtores e indústria frigorífica junto discutindo um fundo específico de carne para promoção comercial, promoção da carne gaúcha, ou seja, é uma demonstração de maturidade interinstitucional relacionada à pecuária de corte. E isso vem a calhar justamente com um momento de maior desafio de atendimento a regras internacionais de mercado e do lançamento do Plano Nacional de Rastreabilidade que se deu em 2024. Né? Então nós temos aí um arranjo institucional e temporal perfeito para darmos um salto de evolução e reposicionar a nossa pecuária. Não, perfeito. E quando nós falamos, né, de juntar dois grupos, né, produtores, indústria, né, frigorífico
E é sempre um desafio, né? Porque todo mundo precisa, né, buscar e trabalhar com o mesmo intuito, para o mesmo caminho, né? Para justamente ter uma agregação maior de custo, de valor, né? Mas redução de custo, ser mais, né, eficiente no processo produtivo. Quando nós falamos em rastreabilidade, que foi inclusive assunto já atuado e trabalhado aqui durante o evento, né, por você, sempre vem o ponto, assim, a dúvida: o que é rastreabilidade, como que ela funciona, enfim, ela vem para ajudar, vem para complicar, enfim, se nós fôssemos pensar em levar ou definir um ponto, rastreabilidade, né, o que seria? Como que o Estado se posiciona hoje pensando em tirar do papel essa questão de rastreabilidade e colocar na prática? Como que a Secretaria vem atuando nisso? Bom, primeiro é importante nós deixarmos muito claro que no Brasil nós já temos rastreabilidade por lote, quando se fala em bovinos, né? Nós dividimos bovinos em duas categorias de sexo, macho e fêmea, e em categorias de faixa etária, né? 0 a 12 meses, 13 a 24, 25 a 36 e mais de 36 meses. Isso nos permite rastrear a movimentação de bovinos e bubalinos no país por lote. Há muito tempo já se tem um entendimento que, tanto para fins de controle de manejo, de controle de trânsito mesmo, e principalmente de controle sanitário, é fundamental ter o controle do indivíduo. Então, na verdade, a questão de rastreabilidade e identificação individual é um assunto que se discute há décadas. Tivemos algumas tentativas de implementação no país já há algumas décadas, início dos anos 2000 mais precisamente, no Rio Grande do Sul, por óbvio, também. Não avançamos e acabamos avançando na questão de protocolos privados, o famoso SISBOV, que o pessoal da pecuária tanto conhece, que é uma rastreabilidade feita por certificação que tem como objetivo principal atender protocolo de mercado internacional, basicamente protocolo Europa. Em 2024, o Ministério da Agricultura lança o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos e Rastreabilidade. Nós já vimos no Rio Grande do Sul trabalhando uma experiência de identificação individual e rastreabilidade dentro do sistema de defesa agropecuária da Secretaria, de forma muito pontual com bovinos de leite em propriedades certificadas livres de brucelose e tuberculose. Quando o Ministério lança o plano em 2024, nós imediatamente na Secretaria, com o nosso corpo técnico, aliás, que é de alta qualidade, muito acima da média nacional, é importante que se diga isso, nós entendemos que o Rio Grande do Sul teria muitas características que possibilitariam com que nós saíssemos na frente em relação à implementação. Por exemplo, nós somos um estado que tem pouco trânsito interestadual de gado. Nosso trânsito, eu costumo dizer que ele é praticamente paroquial, ou seja, é cria, recria e terminação dentro do território do estado e abate aqui mesmo. Nós mandamos alguma coisa de bovinos para fora do estado, principalmente de genética, em virtude de sermos aí o berço das raças britânicas, europeias aqui no país, né? Mas nós não temos, por exemplo, a característica de estados do centro-oeste ou do sudeste que tem um trânsito interestadual muito pesado. Isso dificulta a implementação de rastreabilidade por necessidade dos sistemas de TI dos estados terem que conversar muito. Esse é um ponto. Outro ponto é aquilo que nós comentávamos, que é a maturidade que nós encontramos no setor hoje, ou seja, o setor disposto a dar um passo à frente em relação a posicionar a pecuária, agregar valor à sua produção e acessar mercado. Tendo esse cenário, então, à nossa frente, nós entendemos que o prazo estabelecido no Plano Nacional, que previa o início em 2025 e o final em 32, sendo 2025 ano de construção do sistema informatizado nacional e a ligação desse sistema com os sistemas estaduais, e 2032, 31 de dezembro de 32, o prazo para todos os bovinos que forem se movimentar estarem identificados, tendo em vista que em 1º de janeiro de 33, para ter movimentação de bovinos, conforme o plano, o animal tem que estar identificado. Nós entendemos que o Rio Grande do Sul pode ser na frente, então o que nós decidimos? Conversamos muito com o setor produtivo, com muitas lideranças. O próprio professor Júlio Barcelos, que é o organizador aqui do Nespro, nos auxiliou muito em relação a algumas tomadas de decisões do ponto de vista de estratégia.
o IDPEC nos acompanhou também nessa discussão, nós decidimos já começar a testar em algumas propriedades a identificação individual e rastreabilidade. O que é identificação individual? Brinco amarelo Pantone, é importante nós nos acostumarmos com essa expressão. O Pantone, o amarelo Pantone, que é aquele brinco tradicional que a gente conhece de bovinos, com chip. Então, um elemento eletrônico, né? Nós adquirimos alguns brincos e numa propriedade em Ilha Negra da Secretaria de Agricultura identificamos cerca de 300 animais e começamos a fazer movimentação estressando o sistema. De que forma? As guias de trânsito, além de conter informações relacionadas ao sexo e categoria de idade, passa a conter informação do número do brinco do animal. Isso é um desafio de manejo, com certeza. Nós temos convicção que não serão todos os produtores do Rio Grande do Sul que terão um bastão eletrônico de leitura. Vai se fazer muita leitura visual ainda. Então é fundamental preparar em propriedades piloto isso para ver de que forma nós devemos construir instrução normativa. Eu sempre digo que a estratégia, o plano de rastreabilidade do Rio Grande do Sul está sendo escrito da porteira para o gabinete. Importante frisar isso. Não existe um plano estadual escrito hoje. Existe uma estratégia de um projeto piloto para colher de dentro das propriedades uma realidade para a partir daí começar a discutir processos normativos. Depois de implementar essa propriedade de Ilha Negra, nós lançamos em 2025 na Expo Inter um projeto piloto de adesão voluntária. Inicialmente o objetivo éramos ter 50 propriedades, hoje nós temos 37 propriedades, mas uma lista de espera de mais de 150 propriedades. Por que não estão todas dentro do piloto? Como a ideia é calibrar sistema informatizado e acompanhar em loco a questão da implementação e da movimentação dos animais, nós estamos trabalhando de acordo com a nossa capacidade técnica operacional. Então hoje 37 propriedades dos mais diferentes perfis. Produtor que já foi para a Expo Inter ano passado com animal identificado, um criador de Angus, um de Devon e um de gado holandês. Propriedades de cria, recria e terminação. Pequenas propriedades de pecuária familiar com pouca movimentação de animais, mas com característica de manejo específica, e dessa forma nós começamos a ter um diagnóstico de como deve se implementar a rastreabilidade no Rio Grande do Sul. E atualmente, como é que está o andamento desse projeto piloto? Estão vendo resultados positivos ou ainda não consegue ter ainda a dimensão desses resultados? Sim, temos resultados positivos, Gabriela, e tem um ponto que eu trago como resultado positivo, que é, já começou a aparecer problema. E desde o início nós dizíamos, temos que iniciar primeiro para cometer os erros cedo e não entrarmos em 2029, 2030 com discussões, por exemplo, quando perde o brinco, o que se faz com a propriedade ou com o animal que chega no frigorífico não identificado. Problemas da rotina do manejo do gado. Esses problemas estão acontecendo e nós já estamos tomando decisões e começando a pensar como vai ser o processo normativo. Tipo de problema, quem trabalha com pecuária está acostumado. Brinco não para em touro, muito processo complexo. Sim. Como se toma a decisão quando perde o brinco? Junto o animal, junto o rebanho, vê os animais que faltaram. Em alguns casos deverá ter a brincagem oficial, que a inspetoria deverá acompanhar. Nós estamos exercitando isso. Mas é importante dizer que nessas 37 propriedades nós estamos tendo muita colaboração dos produtores. E o que é colaboração? Apontar problema. Esse é o exercício que nós estamos fazendo no momento. Sim. E o produtor, na maioria das vezes, vê isso como uma questão burocrática, né, de fiscalizar, de estar em cima. Mas isso, na verdade, é um ponto positivo, né, para agregar valor, para colaborar com aquele produtor. Então, como é que o Estado ele trabalha com isso, né, para demonstrar, então, que isso é positivo para os produtores? Bom, esse é um ponto muito importante. Primeiro, desde o início nós discutimos que o brinco, além de ser uma ferramenta de identificação animal para fins sanitários e oficiais, ele é uma excelente ferramenta de manejo. E nós observamos que na grande maioria das propriedades do Rio Grande do Sul nós não temos manejo com identificação individual dos animais. E, infelizmente, são algumas ilhas de excelência que nós temos no estado ainda. E a partir do momento que tu começa a pulverizar essa situação, essa informação de ter identificação individual, tu começa a exercer no manejo daquela propriedade
alguns controles básicos que talvez ela não tinha, como controle de ganho de peso, de medicação de animais, enfim, de manejo de fato controlado. Então, nós não temos dúvida que a identificação individual e a rastreabilidade, ela começa a trazer avanços para dentro da porteira no que diz respeito ao manejo e para fora da porteira quando começa a haver uma valorização do mercado, a procura por animal rastreado. Durante o evento aqui nós pudemos observar uma produtora, a Fernanda Costa Beber, que participou do painel conosco, trouxe o exemplo da propriedade dela em Santa Maria, que comprou animais de mais de 500 CPFs no ano passado e adquire poucos animais de propriedades rastreadas. Eu não tenho dúvida que se tu temos um avanço no número de propriedades rastreadas no estado do Rio Grande do Sul, tu passa a facilitar a relação com propriedades certificadas e que vendem para exportação, e há uma lógica, inclusive, quem sabe, de valorização desses animais. Primeiro, ele vem com informação completa. Informação na cadeia alimentar, ela é fator agregador de valor. E nós observamos isso de trás para frente, né? Nós começamos a ver a sinalização dos mercados. Com certeza, eu acho que agora o pessoal quer ainda mais, né, saber a procedência da carne que está comendo, né, e principalmente agora quando é Rio Grande do Sul, então tu vê que a carne é diferenciada e tu saber de onde veio é super importante. Então, acho que esse é o futuro da pecuária no Rio Grande do Sul, principalmente. E tem um ponto que eu costumo dizer o seguinte, talvez o maior capital que nós tenhamos no Rio Grande do Sul em relação à pecuária é o bioma Pampa, né? Esse bioma comum a Uruguai e Argentina, e que ele é agregador de valor por si, não só pela questão as questões agronômicas e metabólicas envolvidas na questão do desenvolvimento do animal, mas também porque ele traz um apelo ambiental diferenciado no momento em que o mundo passa a cobrar isso. Estamos a 2.000 quilômetros da floresta amazônica. Somos uma parte de Brasil que não trabalha com desmatamento e trabalha pecuária num bioma onde o desenvolvimento animal funciona em simbiose com o próprio bioma. Esse capital, eu não tenho dúvida que vai ser valorizado ali na frente. E como é que nós vamos garantir que este animal está no bioma, uma vez que o bioma não é o território todo do Rio Grande do Sul? Identificação individual e rastreabilidade. Nós vamos poder provar daqui a 5, 10 anos que nós temos um animal que nasceu, foi recriado e terminado no mesmo bioma, por exemplo, do Uruguai e da Argentina. Nós, no estado livre de aftosa sem vacinação, com rastreabilidade, mesmo bioma, mesma característica de gado, não tenho dúvida que vamos começar a disputar a prateleira de igual para igual com o mercado internacional. Acho que é isso, né? Acho que fechou a cadeia, né? Se nós fôssemos pensar, então, hoje, Márcio, vamos já encaminhando para nosso encerramento aqui, né? Deixar o pessoal de casa também um pouco com um gostinho de querer mais e procurar. Se eu sou pecuarista e estou escutando ou assistindo nessa nossa conversa, como que eu devo me organizar para iniciar esse processo de rastreabilidade? Eu devo esperar nesse momento até 2030 ou 32? Eu devo colocar meu nome na lista de espera de projeto piloto? Devo ligar para o pessoal da Secretaria da Agricultura? O que eu devo fazer? Existe alguma outra alternativa a não ser a Secretaria? O processo está centrado na Secretaria. A rastreabilidade oficial, importante deixar isso muito claro, ela é executada por órgãos oficiais, é regrada pelo Ministério e executada pelos serviços oficiais das secretarias. Existem os processos de certificação que as certificadoras privadas fazem, e eu quero deixar isso muito claro aqui. Eles não vão de encontro à questão da rastreabilidade no sentido de ser antagônico. Pelo contrário, toda aquela propriedade que está no Sisbov hoje, ali na frente, quando nós tivermos a alteração da numeração de brinco, que o Sisbov deixar de ter o brinco 105 e passar a ter o brinco 076, nós vamos incorporar isso no sistema da Secretaria. Quem não trabalha com nenhum tipo de certificação, identificação e quer iniciar um processo de rastreabilidade. O processo em massa vai iniciar assim que nós tivermos o piloto encaminhado. Isso deve levar mais alguns meses, pelo menos. Existe a possibilidade de entrar nessa lista e aguardar uma possível seleção para ter sua propriedade no projeto piloto. No site da Secretaria de Agricultura existe um formulário online onde o produtor preenche, isso vai para uma base de dados
onde o nosso grupo de trabalho técnico de rastreabilidade seleciona pelo perfil as propriedades. Por que o perfil? Primeiro é pela distribuição geográfica, nós temos propriedades piloto no estado inteiro. Depois, perfil de produtor mesmo, quanto movimenta por mês de emissão de guias, se trabalha com cria, recria, terminação, enfim, tem alguns perfis diferentes que nós estamos selecionando. Mas o que nós queremos deixar muito claro é que o objetivo da Secretaria de Agricultura é tentar ser um dos, se não o primeiro estado do Brasil a iniciar e concluir a rastreabilidade em todo o seu rebanho. Então nós acreditamos que a partir do ano que vem seja bem provável que nós já iniciemos um processo via serviço oficial, via credenciados também, técnicos terceiros, de pulverização dessa rastreabilidade em todo o território estadual. E teria um número mínimo ou máximo assim, de cabeças que o produtor pode ter? Não, isso é muito importante. Excelente pergunta, Gabriela. É bovinos em geral. Aquele produtor que tem um sítio de final de semana e tem um animal declarado na inspetoria, esse animal também é alvo da Política Nacional de Rastreabilidade. O produtor que trabalha com 15 mil cabeças, com exportação, também é alvo. E por que é importante deixar isso claro? A rastreabilidade é mais uma camada de garantia que o país vai oferecer do ponto de vista sanitário. Então não adianta tu ter uma propriedade rastreada e o vizinho não está. Porque quando se discute status sanitário, se discute garantias como um todo, é país ou unidade da federação. Então todo o rebanho brasileiro deverá ser rastreado até 2032. Perfeito. Acho que o nosso bate-papo foi muito positivo. Conseguimos trazer várias informações importantes, né, para que os produtores, pecuaristas possam também, de certa forma, já estar, né, preparados, embora isso já venha sendo discutido, né, não é novo, como você nos falou, né, Márcio? Mas também estar preparados para que rapidamente, né, estamos ainda em 2026, mas logo já é 2030, né, então, e é um processo que precisa, que nem você falou, né, da forma que ele está sendo construído, da porteira para o escritório, acaba facilitando muitas vezes ou reduzindo a quantidade de problemas se fosse feito ao contrário. É muito mais difícil você mexer um sistema, corrigir um sistema criado, do que construir, né, um sistema baseado já no acerto. Isso acaba sendo muito mais facilitado para todo o processo, né? E entender também toda essa dinâmica, né? Como você já falou, de tentar estressar o máximo, porque acontece mesmo que internamente no estado esse transporte, enfim, isso é importante. Gabriela? Eu acho que é muito importante também disseminar isso como algo positivo, né? Fazer boca a boca, fazer marketing disso e mostrar que está dando certo, ou o que não está dando certo, mas o que vocês estão fazendo para melhorar isso, né? Então, acho que falar sobre isso é super importante. Excelente. E assim, para nós, desde o início, foi estratégico. Se nós juntássemos aqui no NESP as 800 pessoas que estão no auditório e discutíssemos um plano estadual de rastreabilidade, eu não tenho dúvida que nós escreveríamos um grande plano, mas cometeríamos erros por não ter exercido na prática o processo. Então, a questão de fazer o projeto piloto para estressar tanto o sistema informatizado quanto a questão de manejo e desafios vai nos trazer uma experiência em relação à construção de um plano que vai ser o mais fidedigno possível à realidade da pecuária gaúcha. Então é isso que nós estamos nos propondo, e se me perguntarem o que eu penso em relação à nossa pecuária daqui a 10 anos é o seguinte: livre de aftosa, sem vacinação, com rastreabilidade e um controle capaz de atender os mercados mais exigentes do mundo. E aí sim disputar de igual para igual com a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, e com todo respeito aos nossos irmãos do velho mundo, não vai haver europeu capaz de questionar a pecuária gaúcha. Não, perfeito. Com isso, acho que, né, não temos mais nada a agregar, porque, enfim, acho que foi um ótimo fechamento, Márcio. Enfim, ficamos felizes com a tua presença aqui. Acredito que o pessoal de casa também, muito feliz em poder estar nos assistindo, né, no YouTube, enfim, outros canais, né, TikTok, Instagram, e também nos ouvindo lá no Spotify.
onde o Agroextensão divulga em parceria com a rede do Nespro, né? Enfim, e mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de tê-lo aqui conosco, conversar um pouquinho sobre a rastreabilidade bovina, né, essa temática que vem crescendo e vem sendo, como nós acabamos de conversar aqui, tendo uma importância, né, muito significativa, não só para o Estado, mas também para o país. Tá, que possamos avançar na detecção desses probleminhas que acontecem, é normal acontecer, um sistema que está sendo desenvolvido, e que possamos avançar de uma maneira, né, muito promissora no mercado de carne e de produção também de animais aqui no Rio Grande do Sul, pecuária. Certo? Com base nisso, pessoal, mais uma vez agradecemos a oportunidade de você nos assistir, contribuir com o nosso projeto, e te esperamos, daqui um pouco já estaremos disponíveis o próximo episódio. Que também nós vai ser um baita convidado, né? Um baita convidado, acho né? que todo mundo que a gente vai entrevistar é nome de peso. A seleção foi muito bem feita, muito bem indicada, né? Então hoje nós estamos nesse processo, né, de falar com pessoas, né, importantes, que movimentam o agro, que trazem informação, né, para a pecuária e para o agro brasileiro. Então, nos acompanhem, logo aparece o nosso segundo episódio. Até mais, abraço! Muito obrigada!